Eu não lembro mais como faz, não. Olá, você está me ligado? E bem-vindos ao canal. Pode Flu. Olá, pessoal. Eu sou Tamires Garcia e bem-vindos de volta ao canal Pode Flu. Estamos num cenário novo, como vocês estão vendo, porque eu mudei para uma casa nova e estou adiando há muito tempo para gravar esse vídeo. Eu espero que vocês não tenham desistido de mim ainda, estejam aí, que eu vou voltar, eu juro, em alguma frequência ainda a determinar, mas eu vou voltar. Bom, eu vim aqui hoje por motivos óbvios, né? Saiu o filme, finalmente, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, Crimes de Grindelwald, não dá pra não falar Crimes. E basicamente a história é a continuação do primeiro filme. E para falar desse filme eu preciso falar sobre as minhas expectativas, né, a respeito dele, que se misturam um pouco sobre o porquê de eu ter parado de gravar. Então eu já vou contar tudo de uma vez para vocês, assim. Vamos lá? Vamos! Bom, o que aconteceu foi que depois de toda aquela história com o Johnny Depp, com a postura da Rowling sobre o Johnny Depp e um monte de coisa que a gente foi vendo se desenvolver como decepção, né, ao longo da construção desse filme, eu realmente tinha decidido que eu ia ver, mas era uma decisão que ainda não era certa e eu ainda estava com muita dúvida na minha cabeça. E eu não estava muito bem sabendo lidar com todas as coisas que aconteceram, até porque, ao mesmo tempo que eu não queria compactuar com as coisas que eu discordo, eu não queria deixar de ser fã e eu não consegui deixar de ser fã. E não sei, muita coisa foi se confundindo na minha cabeça e eu comecei a entrar em crise, assim, eu não conseguia mais produzir pro canal. Eu começava a pensar em roteiro e eu não conseguia e... sei lá, ao mesmo tempo que falar sobre Harry Potter passou a ser difícil, gostar de Harry Potter ainda não era. E eu não sabia direito como resolver isso. E juntou com um monte de coisa que eu tinha que fazer do trabalho, eu tô trabalhando muito. E um monte de coisa e o canal foi deixado pra trás. Ele nunca morreu, vocês entendem? Assim, que aqui no fundo da minha alma, assim, ainda tinha aquela coisa de as pessoas perguntavam e eu falava assim, mas gente, eu vou voltar, eu juro que eu vou voltar em algum momento. E eu acho que esse filme resolveu um pouco essa questão, porque no dia que eu decidi ir assistir, e no dia que eu percebi que eu queria assistir, eu vi o trailer e fiz tipo, eu não deu, eu decidi ver. E de alguma forma resolveu na minha cabeça que então eu ia sim continuar acompanhando e eu ia sim continuar com o canal. E aí eu precisei da ajuda de Larissa, que está aqui, inclusive. Olá, eu sou o David Yates. Socorro, sai do meu vídeo. A ideia agora é voltar com alguma regularidade. Não sei se vou conseguir manter a frequência de um vídeo por semana, mas a ideia é voltar e o máximo possível explorar esse universo como eu já pretendia fazer antes. Então, dessa maneira, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre Crimes de Grindelwald, sobre as impressões que eu tive, já tendo visto o filme 2 vezes, e eu assisti então a primeira vez segunda-feira e a segunda vez no dia da estreia. Então deu pra eu ter alguma ideia já de como que é a história do filme. E eu vou fazer uma parte inicial sem spoilers pra quem ainda não assistiu ou não gosta de spoilers. E a partir de quando for ter spoilers, que eu vou pôr o numerinho aqui, em algum lugar, porque eu não sei mais onde é a tela, esse cenário é novo. Aqui, não sei. Que é o ponto que vai passar a ter spoilers. E vocês podem fechar o vídeo, fazer outra coisa, ou sei lá. Pra quem é fã, pra quem gosta da história de Harry Potter, é um filme que realmente vale a pena ver, independente de qualquer crítica que vocês ouçam a respeito. Porque é um filme que realmente tem muitas referências ao universo Harry Potter, além de, claro, ser sobre o universo, tem muitos easter eggs e muitas coisas relacionadas à história original de Harry Potter. Então, pra quem se atenta a esses detalhezinhos, acha bacana, eu acho que vale super a pena. Nomes muito conhecidos, a história muito conhecida, acabam de alguma maneira embelezando o filme esteticamente, né? Deixa a história mais interessante de se acompanhar.
Ele segue com a expectativa de contar uma história maior, então o Newt vai aos pouquinhos perdendo o protagonismo e vai muito mais o protagonismo sendo direcionado a outros personagens e abrindo muito mais espaço para a história do Dumbledore, né? Dos Dumbledore e como que essa história surgiu. Só que nisso, tanto o Newt quanto os três amigos, Queenie, Tina e Jacob, acabaram perdendo muito tempo de tela, muito destaque. E as histórias deles foram ficando mais deixadas de lado. Sem spoiler, acho que é o que eu posso falar sobre isso. As pontas soltas do primeiro filme se resolvem muito rápido, então a gente fica na dúvida se Credence sobreviveu ou não. Primeiras cenas já é resolvido que ele sobreviveu. Grindelwald é preso, primeira cena é a fuga dele. Jacob perdeu a memória, pouquinho depois é o Jacob falando: ah, não perdi não, era Brinks. Então tudo que ficou a se resolver, que a gente teorizou muito inclusive do primeiro filme, foi resolvido super rápido e a história é realmente muito maior, tem muito mais complexidade. Sobre as atuações, eu acho que a atuação do Jude Law estava ótima. Eu vi gente falando que não sabe se conseguiu ver ele direito como Dumbledore. Eu, na verdade, achei maravilhoso desde a primeira vez que eu assisti. Tem exatamente aquelas nuances de Dumbledore de ser completamente evasivo e ser meio cínico com o tempo dos outros. Assim, esteja disponível pra mim né, a expressão que ele coloca, né, porque isso é claro que é texto, mas a maneira como ele se coloca dessa forma, eu achei muito Dumbledore, e um Dumbledore jovem, né, a gente vê ele como um senhor professoral fazendo isso, vê ele como um cara jovem ainda fazendo isso, você pensa, é o Dumbledore, ele sempre foi assim. Então eu gostei bastante dele e do que ele trouxe pro personagem. Com relação ao quarteto, eu não achei tanta diferença, tanto os 4 personagens quanto o Ezra. Eu achei que a atuação se manteve estável, não vi muita diferença. E o Johnny Depp, que era a novidade, pra mim ele não foi nada demais, assim. Eu inicialmente achei que ele seria realmente muito, muito bom, ia ser aquela coisa, vim aqui pra ganhar o Oscar, porque aquela primeira cena ele tá realmente super bem. Ele tá bem impactante, o olhar enfim, eu achei que ele iria trazer muita coisa bacana pro Grindelwald. Apesar dele não ter sido Jack Sparrow, o que vamos dizer que é uma vantagem, eu não achei que foi uma atuação brilhante, porque o que eu esperava do personagem Grindelwald, e aí a gente tá lidando com expectativas, então eu sei que é uma expectativa que eu tinha, pode ser que eu esteja vendo onde não tem. Mas é um personagem sedutor. Então, Johnny Depp, apesar de estar lá caracterizado com aquele olho esquisito e tal, ele é um cara que tem presença, e eu acho que se ele usasse isso um pouquinho mais, ele traria um pouco mais de Grindelwald, aquela, não sei, no olhar, na maneira de entregar um discurso. Eu acho que me passaria melhor até o discurso dele, os discursos dele, né, no geral, do que foi. De toda maneira, não foi uma atuação ruim. Não. Mas pra resumir, a minha impressão geral, sem spoilers, é que é um filme muito ambicioso e que para fãs de Harry Potter vale a pena ver e tirar as suas próprias conclusões e me contar aqui nos comentários depois. Com isso, eu encerro a parte sem spoilers e vou falar pra vocês o porquê de eu achar que é um filme ambicioso demais. A verdade é que esse filme fez, finalmente, depois de 28 anos de vida, eu gostar dos filmes de Harry Potter. E isso não é uma coisa positiva, porque eu realmente, sinceramente, sempre achei que a história que estava nos livros, que era a história que eu era apaixonada, tinha que estar nas telas. Então tinha que estar tudo lá, ainda que não tivesse muito bem explicado ou aprofundado, e ainda que nem tudo fosse relevante, tinha que estar tudo lá, para que a história tivesse a linearidade que eu queria que tivesse. E a J.K. Rowling faz isso escrevendo. E ela fez isso com esse roteiro. E eu entendi, finalmente, que para cinema isso não funciona. Ela faz o que faz muito bem como autora literária, que é essa criação, então, de uma coisa muito complexa, de muitas personagens e todas as personagens terem uma história profunda e uma história individualizada, né? E ela quer que todas essas histórias estejam muito presentes no filme. Só que a história que ela quis contar não cabe em 2 horas e pouquinho de filme.
Nunca coube, e é por isso que tudo era cortado dos filmes de Harry Potter. Um arco normal de uma história da Rowling, ele segue normalmente a um nível de fórmula, assim. Ela faz uma história de mistério, e esse mistério ele é permeado com pistas ao longo da narrativa. Normalmente essas pistas te levam para um lado, para você acreditar numa coisa, achar que você tem que estar focando numa coisa, e tem uma revelação final que era para você estar focando em outra coisa, e essa coisa normalmente já estava lá e ela é muito chocante. E eu, vendo pela segunda vez, porque eu não entendi isso da primeira, eu entendi que era essa construção que ela tentou fazer. Ela tentou levar as pessoas a acreditarem que o Credence era, na verdade, Corvus Lestrange, suposto irmão de Leta Lestrange. E isso já é estranho, porque não dá pra entender claramente à primeira vista que é essa a história que ela quer contar. Porque o personagem principal é o Newt, o personagem protagonista de fato é o Dumbledore, e ninguém entende que a história central é o Credence, até porque ele tem pouquíssimo tempo de tela. Então, ela quis que esse mistério fosse permeando e as pessoas fossem levadas a acreditar que então Credence era na verdade o Corvus Lestrange, até porque a jornada de quem quer buscar auto-reconhecimento nessa história é o Credence. Se você olhar de fato, ele seria o personagem principal da história. Enfim, e é levado a gente a acreditar isso. E quando, então, a revelação é sobre o Credence, a gente fica meio em choque. Todo mundo que sai desse filme pode ter gostado ou não gostado, mas sai com cara de John Travolta. Ficar assim... Porque a revelação, ela é um pouco jogada, ela não era o que a gente esperava, mas não no sentido positivo, entende? No sentido de que tinha coisa demais acontecendo e a gente não sabia o que esperar, para onde focar, qual era a linearidade da história. Para vocês entenderem como eu acho que tinha coisa demais acontecendo. A Queenie foi um arco que para mim foi o que foi jogado fora. Assim, ela tinha uma motivação muito compreensível, ela realmente tinha um motivo para ir pro lado do Grindelwald, ela tinha interesse no que o Grindelwald dizia, mas a gente não entende, a gente entende ela como burra. Uma pessoa que estava obcecada para casar e apareceu um cara e falou a palavra amor e ela fez... e foi. E não tem nenhum tipo... não é acreditável as reações dela, a maneira... Eu não acreditei nela naquela cena que ela tá no chão chorando, não tava sendo construído tão forte assim o quanto ela tava se sentindo mal. De repente, do nada, ela se joga no chão e você fica meio... Linda, tá tudo bem? Não foi construído assim. Mesma coisa com o Jacob, que reaparece e depois ele fica em função ali de tentar segurar ela, que parece que basicamente caiu no estereótipo de louca. A história do Newt com o irmão. Então o Newt tá lá e ele tem o irmão e tem a Leta e a gente achou que isso ia ser de fato um conflito. E o que acontece é basicamente o irmão dele tentando matar ele. Ah, ele já tentou me matar 1000 vezes. Sério? Como? Como assim? De que maneira? Aberto e solto e sem qualquer informação mais profunda. A Leta também é uma personagem super rica e super complexa e cheia de tridimensionalidade. E a história dela, apesar de ter ganhado tempo de tela até demais, não foi contada direito. Principalmente porque tinha a função de fortalecer a impressão no público de que a história estava indo na direção de acharem que o Credence era irmão dela. E também isso eu só peguei na segunda vez que eu assisti, que o conflito dela era com esse irmão que poderia estar vivo. E ela tendo certeza que não, mas solto e sem qualquer ligação com o resto das coisas que estava acontecendo. O Yusuf, que era um personagem novo e que também ganhou tempo de tela até demais, não ganhou tempo de tela no sentido de direcionar a história para o Credence o suficiente. O Yusuf fala e outros personagens falam daquele Predictions of... eu preciso ler... Tycho Dodonis. É assim que fala, Larissa? Acho que é. Tycho Dodonis. Que é mencionado um pouquinho, alguém fala já conheço, e outra pessoa fala já conheço, e não é explicado. Sabe como seria explicado? Se estivesse no livro. No livro estaria explicado. A Nagini também apareceu lá e todo mundo faz... ela é a Nagini. Quantas falas ela tem depois? Basicamente ela vive a vida dela depois de seguir o Credence e de falar Credence, não vá! Pronto, acabou a participação de Nagini. Inclusive, talvez fosse até mais interessante que ela fosse revelada no próximo, onde vai ter realmente um aprofundamento na história dela. Ela foi apresentada e não foi usada.
talvez fosse a questão de guardar essa revelação para mais pra frente. O próprio Pacto de Sangue, que me parece então que é um recurso para manter o Grindelwald e o Dumbledore afastados, mais uma vez passando-se por cima do romancezinho, sentimentos que vão aparecer em algum momento. Essa é uma magia que ainda não é muito clara ou explorada na história de Harry Potter, e ela não foi muito clara ou explorada nesse filme. E o próprio quarteto, eu falei da Queenie, mas os 4, eles estão com arcos muito sem nexo, muito jogados e sem importância. E basicamente, tudo isso seria muito interessante e eu ia adorar ler um livro que fosse de 1000 páginas a respeito. Só que isso tudo não cabe em 2 horas e meia de filme. Então com isso eu concluo que não é que eu não gostei de Crimes de Grindelwald, eu não gostei do filme Crimes de Grindelwald. Eu não gostei de como foi feita, como foi contada essa história. A Rowling, como autora literária, conseguiria contar essa história maravilhosamente bem. A Rowling, como roteirista, me deixou com a sensação que eu tinha, talvez que alguém que não tivesse lido os livros de Harry Potter tinham quando iam para o cinema. A pessoa assistia a história, entendia a história e ficava, mas e aquele pedacinho ali que eu não peguei direito, o que era? E normalmente essa pessoa perguntava pra mim, que ela devia saber já que eu sou louca, e falava, Tami, você entendeu esse pedaço? E eu falava, então, sim, no livro explica isso, 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 isso e isso. E com esse filme eu fiquei com a sensação dessa pessoa, só que eu não tenho um livro pra descobrir o que era a história, pra descobrir o que tinha acontecido de fato. Então, basicamente, a questão não é não ter gostado da história. A questão é que, por mais que eu reveja esse filme, e eu provavelmente vou rever mais umas 30 vezes, porque eu não tenho autocontrole, mas por mais que eu reveja esse filme, reveja e entenda cada vez mais alguns pontos dele, eu ainda acho que ele não vai me entregar a história que eu imagino que esteja por trás e que provavelmente vai ser entregue nos próximos, né? Provavelmente a Rowling vai ter tempo de desenvolver nos próximos, até porque era o que eu esperava. Teve muita gente falando, ela é uma mercenária porque ela quer fazer 5 filmes. Não, eu esperava que ela tinha criado já um negócio gigante e ela queria fazer uma trilogia, e ela falou, gente, acho que não dá não, acho que eu vou precisar de mais 2 para fazer. E ainda assim, 5 talvez não caiba, né? Talvez seja um negócio realmente muito complexo. Eu não tenho dúvida de que ela vai entregar um negócio complexo e legal e a gente vai adorar o final. E é por isso que eu não quero nem entrar em detalhes de coisas específicas que eu não gostei, além das que eu já mencionei. Porque com todas elas, não gostei muito disso, eu consigo justificar dizendo, se fosse um livro, estaria lá. A exceção, é claro, da Minerva, que aí não tem livro que resolva, Minerva lá é furo de história mesmo, mas basicamente qualquer outro ponto, não gostei disso aqui, isso aqui. Não é que eu não gostei, é que se tivesse mais bem explorado eu teria gostado. Então basicamente, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald tinha que ter sido um livro. Animais Fantásticos tinha que ser um livro. Rowling, vamos voltar pra livraria. E aí dessa maneira, até esse plot twist talvez tivesse feito mais sentido, porque ele não deixaria as pessoas com cara de John Travolta no final do filme. Elas ficariam realmente surpresas, porque elas estavam realmente entendendo para onde estava indo a trajetória do Credence e entendendo que era essa história que elas tinham que estar focando. Esse era o mistério que elas tinham que estar focando, né? E aí talvez até ele fizesse mais sentido como ele pode fazer. Eu e a Lari, a gente já conversou bastante, a gente já tem até umas teorias de como que esse Aurelius pode fazer sentido dentro da história, e vai ser um outro vídeo porque a gente vai fazer juntas, vai ser ótimo. Então se já tiver lançado vai estar aqui no card, se não tiver aguardem. Mas eu concluo dessa maneira, a tese é, este filme deveria ser um livro. Eu não vou dizer que eu não gostei da história, mas eu não gostei do filme, eu não gostei do roteiro do filme, o que me deixa muito triste porque eu esperava realmente que um roteiro escrito pela Rowling não poderia dar errado, né? Mas de toda forma, essa é a minha opinião a respeito de Crimes de Grindelwald. Se você já assistiu, me fala o que você achou, fala aqui nos comentários. Espero ver vocês de volta aqui no canal, porque eu realmente pretendo continuar postando os vídeos a partir de agora. E é isso. Um beijo pra vocês. Nox.